A gente está começando agora o penúltimo programa dessa temporada do projeto A História em 60 Minutos, que é um projeto de extensão desenvolvido pelo grupo de pesquisa Sujeito Implicado, que é vinculado ao Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó, do Centro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o CERES UFRN. Nesse ano, nessa temporada 2024-2025, nós estamos comemorando os 50 anos do curso de História, e eu quero agradecer a parceria do Departamento de História do SERES nesse ano, nessa temporada, em relação a esse projeto, também do Programa de Pós-Graduação em História, aqui do SERES, né? E também agradecer o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, aqui da UFRN, que também nos dá suporte desde a primeira temporada. Como eu disse, é uma temporada comemorativa, 50 anos do curso de História no Seridó, no sertão do Seridó, aqui na cidade de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte. E eu estou muito feliz de receber hoje aqui a professora Simone Costa, professora do departamento, minha colega de curso, de várias demandas, vários trabalhos. É professora ligada à área de ensino de história, atua na área de ensino de história, e está no departamento desde 2021, né, depois de uma trajetória longa de experiência que ela tem, sobre a qual a gente vai falar também aqui. Antes desse percurso, antes de a gente falar mais propriamente sobre essa experiência na UFRN. Eu quero agradecer muito, Simone, muito obrigado por você ter aceitado participar do projeto, e é uma satisfação grande estar aqui e poder te ouvir. Bem-vinda. Obrigada, Evandro. Bom, eu gostaria de agradecer, né, o convite e parabenizar pelo projeto. Eu acho que esse é um projeto importantíssimo, porque apresenta não somente a trajetória dos professores que passaram por esse departamento, né, que conta essa história dos 50 anos do Departamento de História, do curso de História, e traz para quem está assistindo, né, conhecer um pouco mais sobre essas trajetórias e também para a gente colocar um pouco, né, do nosso trabalho, quem é cada um, como cada um contribui. Então, obrigada e parabenizar pelo projeto. Belo projeto. Obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz mesmo de ter você aqui participando dele junto comigo. É uma satisfação mesmo. Simone, eu queria começar ouvindo você, aproveitar, né, nosso momento aqui para te ouvir sobre a área de ensino de história, sobre a atuação na UFRN, sobre o contexto atual da área, mas eu gostaria de começar, antes de a gente falar mais propriamente sobre isso, queria ouvir você um pouquinho sobre a sua formação. É um momento importante também para os projetos, esse registro das experiências de formação nossas como professores, professoras, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua experiência, sua trajetória na graduação, nas pesquisas de pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Então, bora lá, né? Começar pelo começo, onde tudo começou. Bom, eu sou paraibana, né? João Pessoa, e entrei no curso de História em 97, um período em que estávamos discutindo sobre o currículo, né? A partir do momento em que a gente tem a LDB lançada, né, em 96, primeira LDB pós-ditadura militar, então era um momento de intensos debates, e eu ingressei nesse momento. O curso passava por essas discussões, por esses debates, e assim, ingressar num curso de História, e nesse momento foi importante, mas para mim, naquele momento, eu não me atentei para essas questões. Na verdade, eu acho que é um pouco do que o graduando, né, quando ele ingressa no curso superior pela primeira vez, ele é um mix de expectativa e de medo, eu acho. Que era um pouco esse, o medo do novo, do que a gente iria encontrar, né? E de muita felicidade, porque está entrando num curso superior, está na Universidade Pública Federal, né? Eu ingressei na Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa. Então, assim, foi de muita alegria, de muita expectativa. Foi a minha primeira opção, né? Eu entrei no curso de História, foi a minha primeira opção. Então, eu cheguei, assim,
querendo descobrir tudo e disposta a aprender tudo, mas mesmo assim com um pouco de medo. O que será que está por vir? E, assim, dentro desses debates, eu me lembro muito, né, que a gente teve várias reuniões com a coordenação, e eu acho que isso também foi muito importante. A coordenação trouxe esse acolhimento com os alunos, apresentar a realidade daquele momento, né? A necessidade de se repensar o ensino de história, se repensar a história em si, né? História era essa que deveria ser ensinada após um período de ditadura militar, né? Que a última LDB era de 71, né? Então, com 96, quando a gente tem a nova LDB, a gente vai ter esse momento. Então, eu lembro muito de uma palestra que a professora começou a falar sobre o que a gente iria enfrentar no curso. E uma das questões que mais me preocupava era a carga de leitura. E engraçado, porque eu lia em voz alta. Aí eu dizia, gente, mas eu não vou conseguir ler tudo isso em voz alta. Minha garganta não vai aguentar. Até que a gente aprende, né? A ler de forma silenciosa, e de fato era muita leitura. O primeiro semestre ele é desafiador, porque assim, eram umas disciplinas que a gente tinha hora que dizia assim, não, eu vou sair. Eu tinha muitos colegas que desistiram do curso, né? Mas, assim, a gente também tem uma dinâmica que é muito diferente do que a gente tinha na escola, né, no ensino médio. É aquela coisa assim, você aqui é por você, construa sua autonomia. Então, a autonomia era construída meio que na marra, né? Eu lembro que, assim, um professor apenas me lembrava o que era a aula, né, no ensino médio, aquele professor que dava aula do início ao fim, a aula expositiva, mas nem sempre era isso. Então, era algo que realmente partia muito do aluno, da participação, da leitura. Então, foi esse início marcado, né, no meu momento, quando eu ingressei no curso de História na UFPB. Com relação à minha temática, né, de pesquisa, desde o início, eu meio que, sem perceber, eu me interessei pela temática de gênero, né? Na verdade, pela temática da história das mulheres. Então, a minha atividade, a avaliação de Antiga 1, para você ter ideia como era o negócio, era uma monografia, uma mini monografia. E a minha foi sobre a mulher no Egito Antigo. E eu sempre gostei muito dessa temática, até que eu soube que tinha uma professora, a professora Marta Falcão, que já trabalhava com essa temática. Ela tem um projeto sobre resgate da história das mulheres na Paraíba, e para arquivos, descobrir um pouco, rastrear, né, com algumas autoras, seguir esse rastro das mulheres pelos arquivos. E eu me interessei muito, né? Na época ela não era minha professora, mas surgiu uma vaga e eu fui selecionada para ser essa bolsista de BIC, da professora Marta Falcão, né? E então, eu pesquisei durante muito tempo no arquivo da Cúria, que é o arquivo da Igreja Católica, lá em João Pessoa. Então, quando eu cheguei lá, e a ideia era essa: vai e pesquise tudo que sair sobre mulheres no jornal, né? Eu pesquisava no jornal Imprensa. Tinha uma outra colega que pesquisava no IHGP, no jornal A União, que era o jornal do Estado. E a gente seguia nessa parceria, eu e ela, essa minha amiga, como bolsista da professora Marta Falcão, até que eu comecei a perceber muito a presença de um núcleo chamado Núcleo Noelista. Aí eu perguntei a pessoa responsável pelo arquivo, né, que é Ricardo Grise, e eu disse, Ricardo, o que é esse Núcleo Noelista? Ele disse, a gente tem uma documentação só sobre elas. Aí foi quando eu fui estudar o núcleo, e era um núcleo de mulheres católicas, que foi fundado no final do século XIX, que tinha como principal papel barrar o avanço das ideias modernas, dentro dessas ideias, um movimento feminista. Aí eu comecei a pesquisar, falei para minha professora, minha orientadora, a professora Marta Falcão, ela disse, minha filha, isso é um achado. Siga
nessa documentação. Então, eu fiquei durante muito tempo, eu acho que 1 ano e meio, né, pesquisando no arquivo da Cúria, eu fiquei até concluir o curso, né? Então, eu fiquei, e aí eu tinha que fazer uma monografia no final do curso, e a minha monografia foi sobre o movimento Não é Lixo, na Paraíba, de 30 a 45, e nessa minha pesquisa também eu fui premiada como jovem pesquisadora, né, pelo CNPq, que tem, né, esse momento que a gente apresenta os trabalhos, enfim. Então, assim, foi uma grande alegria, né, ter o texto publicado, tinham prêmios e tudo mais. A minha orientadora ficou também muito feliz, né, e muito satisfeita, porque quando eu assumi, não sei nem se eu posso dizer isso aqui, mas assim, quando surgiu a pesquisa, eu já era bolsista de extensão antes. Eu participava de um projeto de extensão e trabalhava com formação continuada de professores nos municípios do João Pessoa e os municípios da Grande João Pessoa. Né? E que isso me fez perceber muito o que é a extensão e identificar alguns, eu diria, equívocos e algumas questões que a gente poderia corrigir para tentar chegar nesse público, que é o professor da educação básica, num projeto de extensão. Não é só chegar, eu vou criar um projeto, chegar lá e dizer, vocês têm que fazer o meu projeto, e o projeto é maravilhoso e vai reformular a vida de vocês. E o professor da educação básica olha e faz, tá, sei, né? Então, eu fiquei 1 ano nesse projeto, foi muito bom, me ensinou muita coisa. Era um projeto que tinha várias palestras com vários professores da área. Então, assim, a gente teve esse contato, né? Foi bem informativo. E quem era o professor Eduardo, agora eu não recordo o sobrenome, e que também quem coordenava muito era a professora Rosa Godoy. Aí, quando terminou minha bolsa de extensão, eu disse, professora, eu quero muito um projeto de pesquisa. Mas a professora Marta está selecionando. Aí foi quando eu fui, aí eu consegui também um emprego numa escola particular. Né? Aí eu já estava também finalizando, eu acho que era, porque 1 ano, eu acho que foi 1 ano e meio mesmo. Aí eu cheguei para a professora Marta e disse assim, professora, eu preciso muito da pesquisa, eu quero a pesquisa, isso é muito importante para a minha formação. Mas eu também quero essa experiência na educação básica. E, assim, a escola era na esquina da casa dela. Então, assim, não tinha nem como esconder, né? Eu ia encontrar com ela. Aí ela chegou, foi bem interessante. A professora Marta é uma pessoa icônica. Ela chegou e disse assim, minha filha, quando 2 cavalos passam na ponta da casa da gente, a gente bota os 2 para dentro. A gente não sabe quando é que vai passar o outro. Aí essa foi a resposta. E eu segui nos 2. Então, assim, foi muito gratificante para mim o prêmio e para a professora, como ela disse assim, eu apostei na pessoa certa, né? Que ela disse, tudo bem, você vai dar aula, você vai assistir aula e você vai pesquisar. Então, eu pesquisava todas as tardes no arquivo da Cúria, de segunda a sexta. Eu dava aula pela manhã, 2 dias pela manhã, e o meu curso era à noite. Então, eu fazia tudo isso. Então, assim, eu não trabalhava. Né? Tinha a bolsa da pesquisa, que me ajudou muito. Inclusive, assim, foi com essa bolsa que eu comprei meu primeiro computador. E, assim, foi uma grande alegria, foi uma grande conquista ter um computador em casa, naquele período. Hoje, quase todo mundo tem, né? Mas na minha época não tinha. Eu escrevia minha monografia, gente, em computador emprestado, no laboratório da universidade, com hora marcada. Então, assim, tinha muita dificuldade na época, né? Eu terminei meu curso em 2001, então era aquele computador bem gigante, o Word era péssimo, então não tinha recursos que a gente tem hoje. Era pesquisar. Eu digo, gente, a melhor coisa que eu acho que esses alunos têm, que eles não fazem o uso correto, é o Google. Porque tudo eu tinha que ir para a biblioteca pesquisar. Quando eu tive que elaborar o meu relatório de pesquisa do PIBIC, eu cheguei para a minha orientadora e disse, tem que fazer um relatório. E ela disse, pesquise. E aí eu fui para a biblioteca pesquisar, a gente consultava, lá tinha um computador de consulta, ou então nas fichas, e eu fui lá ver como elaborar um projeto.
um relatório de pesquisa. E dentre os vários modelos, eu escolhi um, né? Fiz, mandei para ela corrigir, ela adorou. Pronto, pode enviar dessa forma. Aí o primeiro foi assim, o segundo, e no terceiro foi o que foi premiado. E, então, assim, quando eu vejo hoje os alunos, tudo eles... Ah, como é isso? Ah, como faz assim? Eles querem meio que todo um roteiro, todo mastigadinho. E a gente, eu acho que isso prejudica um pouco essa autonomia, o aprendizado, sabe? A busca pela pesquisa. Então, assim, no meu caso, era que vira, vai pesquisar, você que busca. Então, assim, era autonomia total. E a responsabilidade também, porque eu tinha que entregar tudo no prazo, e aí de mim se não entregasse, né? A professora, inclusive, Marta Falcão, ela era bem rigorosa com relação a essas coisas. Quando ela é um ícone no departamento de História da UFPB, quem passou por ela bem sabe. Mas, assim, foi uma professora que me colocou na pesquisa, né? Então, aí, assim, terminei o curso, né? Já trabalhei um ano nessa escola de educação privada e foi interessante porque quando eu entrei lá, a gente, enquanto aluno da graduação, acha que sabe tudo, né? E chega assim, não, mas eu sou uma boa aluna, eu pesquisava, eu participava de projetos, não faltava uma palestra, um curso de extensão, então eu vou arrasar na sala de aula, né? Nossa, eu tinha pago, eu acho que prática 1, na época, a gente não tinha essa carga horária de 400 horas de estágio supervisionado, era prática 1 e 2, prática 1 teórica e prática 2 a parte de estágio. Então, eu estava cursando prática 2, né, quando eu fui para essa escola particular. E cheguei lá por indicação de uma colega. Eu disse, não, vai ser ótimo. Me deram uma turma de 6º ano e de 7º ano, porque ainda uma compreensão havia naquela época, eu acho que hoje nem tanto, de que 6º ano é mais fácil, né? E não é. Eu acho que hoje já não pensa mais assim. O 6º ano ele é o mais desafiador para o professor. Então, quando eu cheguei lá, gente do céu, foi um negócio assim, terrível. Eu tinha uma turma enorme, com os alunos que eu não sabia o que fazer com eles. Porque eles falavam tudo ao mesmo tempo. Eles não queriam me ouvir, né? Eu, aquela aluna de graduação, com os vícios da graduação. E se pensar que dar aula na educação básica é a mesma coisa que apresentar um seminário na graduação. E não é. E quando a gente chega nesse espaço, é quando a gente se depara com essa realidade assim, poxa, é muito diferente. E tinha uma coisa interessante também, porque a dona da escola, ela pegava as notas dos alunos e aí você botava nota azul para quem tirou acima de 7, que era a média. Nota vermelha, quem tirou abaixo de 7. Gente, eu não sabia muita coisa de avaliação da aprendizagem, eu não sabia muita coisa de nada de sala de aula, né? Eu tinha pago uma prática 1 teórica e prática 2 estava ainda cursando. Porque, ao mesmo tempo, eu também dava minhas aulas de estágio na escola pública, que era também no 6º ano à noite. E a professora simplesmente sumiu. Ela disse, quanto tempo você vai ficar estagiando? Aí eu disse, né, quantas aulas, o período acho que foi mais ou menos um mês. Ela disse, então tá, então quando você acabar eu volto. E ela foi embora. E me deixou sozinha com a turma. Então, quando a dona da escola pegava aquela lista e via que a maioria tinha nota vermelha, claro, eu com o meu olhar de aluna de graduação e não de professora, né? Eu não sabia avaliar, eu não sabia dar aula, eu não sabia controlar aquela turma. Agora, eu tinha uma coisa boa nessa escola, que era assim, eu tinha uma coordenadora,
e a gente tinha planejamento semanal. E eu sempre dizia a ela que eu não estava conseguindo dar aula, porque os alunos faziam muito barulho. Eles conversavam muito e eles não me ouviam. Aí ela disse, você precisa encontrar o tempo da turma. Aí eu disse, meu Deus, mas o que é o tempo da turma? E eu disse, se é uma mágica, alguma coisa que eu tenho que descobrir, eu não estou conseguindo. E era fracasso em cima de fracassos. E os alunos nada de aprender, porque o que media a aprendizagem era aquelas notas azuis, né? Segundo a dona da escola. Aí eu estava pagando antiga 2, porque eu deixei para pagar bem no final do curso, porque como eu mudei no diurno para noturno, por conta da bolsa e tudo mais, aí eu dei um seminário de Alexandre o Grande. E nesse seminário, aí eu vi assim, foi muito aí eu vi aquelas viagens de Alexandre, aquelas conquistas e tudo mais. Aí eu disse, poxa, meus alunos iriam gostar disso, do sexto ano. Não daquela forma que eu expliquei lá, né? E fulano diz isso, autor tal, diz aquilo, que aquilo ali para o aluno da básica ele quer nem saber, menos importa. Então, aí eu disse, eu posso levar essa aula, pensar nisso para o sexto ano. E aí foi quando os alunos se encantaram pela minha aula. E eles olharam assim, sabe? Eles viajaram nas aventuras do Alexandre Grande. Aí foi quando eu disse, onde está o tempo da turma? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas aí já foi tarde, eu fui sumariamente demitida dessa escola. E a dona tinha toda a razão, eu era uma professora ainda em formação, né? Então, no ano seguinte, eu me formei e fui trabalhar num arquivo, numa biblioteca, que era a Biblioteca do Dr. Maurílio de Almeida. Ele é médico patologista, já falecido, mas que era um apaixonado pela história e tinha um acervo assim, gigantesco. E aí a professora Monique Citadino, né, me conhecia como aluna do projeto, aí sabia que eu pesquisava, vivia, era meio que ratinha de arquivo, aí me chamou para organizar. E aí eu fui, fiquei um tempo lá, mas assim, ali precisava de uma equipe grande. Eu morro aqui e não organizo esse arquivo e essa biblioteca, que era muito grande, a ser enorme, riquíssimo. Para você ter ideia, a gente tinha lá os Lusíadas, terceira versão, edição, aqueles livros gigantescos. Então, assim, era muita coisa. Aí surgiu uma vaga numa escola particular, uma outra, né? E aí eu fui, teria que fazer um teste. E era uma escola na linha construtivista. O livro não tinha conteúdo, era só roteiro de atividades e pesquisa. Eles trabalhavam num plano de aula chamado aula operatória. Tinha toda uma sequência, né? Começava com discussão de conceitos, problematização, pesquisa, depois sistematização do tema. Muito interessante, mas que não cabe para todas as escolas, né? Nem para todos os alunos, porque nem todo mundo tem acesso a essa pesquisa. Então, assim, aí eu lembro que eu tinha que dar uma aula sobre a escravidão. E eu tinha encontrado no arquivo a Cisa de Escravos, que era tipo uma prestação de contas de escravos, né? E aí foi um documento que eu levei para a sala de aula, preparei minha aula toda bonitinha, e era para os alunos, não era para a coordenação. Os alunos amaram a minha aula e eu fui contratada, né? Felizmente. E aí, assim, foi uma escola que eu aprendi muito, porque a gente tinha formações semestrais. E, assim, eram formações bem voltadas para a prática de ensino, para discutir as questões de ensino, avaliação da aprendizagem. Inclusive, eu lembro que foi nesse momento que eu participei da formação com o Vasco Moreira, que é uma pessoa, um professor que trabalha nessa linha construtivista, que tem um livro que chama Prova, um momento privilegiado no ensino, não um acerto de contas, e que eu gosto muito, trabalho até hoje, né? E, então, assim, eu aprendi muito nessa escola, não fui demitida, sumariamente demitida. Para minha felicidade, os alunos amavam a minha aula, eu saí porque eu fui aprovada no concurso público
para a Prefeitura Municipal de Santa Rita em 2002. Aí, então, tanto que eu fiquei lá até 2021, quando eu vim para a UFRN, então foram 19 anos nessa prefeitura. E, assim, foi muitos desafios, né? Eu acho que eu vou deixar isso para falar depois. Voltando aí à questão do mestrado, o meu mestrado, eu vim fazer mestrado em 2005. 5 anos, não, 4 anos após eu me formar. Por que isso? Não tinha mestrado em João Pessoa, na UFPB, só tinha na UFPE. E eu terminei, fiz um projeto que eu achei que iria dar certo e não deu. Então, não fui aprovada no mestrado na UFPE. E eu cheguei para minha orientadora, ficou revoltadíssima porque eu não fui aprovada, enfim. Ela disse, por conta do tema, esse povo não quer trabalhar com mulheres. De fato, naquela época, era uma época onde se discutia muito pouco a história das mulheres. É verdade. Tinha a Raquel Soyer, a Maria Zilda Matos, né? Algumas, era difícil até para a gente encontrar livros. Então, era muito, muito difícil. Aí eu cheguei para ela e disse, professora, eu me formei como professora de história, não sou herdeira, preciso trabalhar e ganhar dinheiro por isso. Aí eu fui dar aula. E nesse percurso de dar aula, surgiu um concurso, né, na prefeitura, e eu fui. E assim, foi bem interessante essa minha ida para o concurso, porque eu tinha uma amiga, colega de graduação, que ela trabalhava numa escola particular, e ela disse que queria fazer mestrado. E a escola não liberou. Ela disse, eu não tenho como ir trabalhar e fazer mestrado, e foi aquela coisa. Vamos fazer esse concurso. Porque, né, na escola pública a gente tem esse direito. Na verdade, o direito é para todos. Só que na escola privada ninguém nem olha para isso. Nem chega com essa proposta, uma proposta recente. Né? Você se afastar e receber para fazer uma pós-graduação. Então, a gente foi fazer sem saber nem onde ficava Santa Rita. Fomos perguntando, fizemos a nossa inscrição, assim, o mundo todo estava lá se inscrevendo. E a gente foi, eu fiz o concurso, passei, fui chamada, né? Aí, depois de 5 anos, 4 anos, é que eu fui abri o mestrado na UFPB e eu concorri com a história das mulheres, com o tema das noelistas, e defendi em 2007 a minha dissertação de mestrado. E nesse percurso sobre as noelistas, né, essas mulheres que combatiam o feminismo, eu ficava me perguntando como é que as mulheres feministas paraibanas, o que elas acham das noelistas atacando ela o tempo inteiro? O que elas acham da igreja? Que a igreja, o bom de você pesquisar na Igreja Católica, na documentação, é que eles não têm arrodeio. Né? Não precisa você ler nas entrelinhas, o discurso ele é direto. E isso é muito proposital, porque tem o papel de doutrinar. Então, não tem por que fazer um discurso ambíguo, se a ideia é enviar mensagem, né? Para todos, para toda a sociedade. Então, esse foi um questionamento que ficou depois da minha dissertação de mestrado, quando eu pesquisei sobre as noelistas, né? Inclusive, o título é As Mulheres em Defesa da Ordem, uma ordem que é uma ordem conservadora, ordem católica, né? Então, uma ordem social que a Igreja Católica considerava a melhor para a sociedade na época, né? E a mais correta. Então, era aquele padrão feminino da mulher, esposa e dona de casa. Então, era essa ordem que as noelistas queriam conservar. Então, eu fiquei com esse questionamento. E foi com esse questionamento que eu fui para o meu doutorado. Então, assim, eu me afastei, né, em 2005, eu fiquei afastada para o mestrado, a prefeitura me concedeu esse afastamento. Então, eu fiquei 2 anos no mestrado, afastada, recebendo meu salário, isso é muito importante, que dá uma tranquilidade para você pesquisar, né, escrever, principalmente na dissertação, porque é o primeiro
trabalho de pesquisa, o primeiro trabalho acadêmico de fôlego, né, que o historiador, o professor de história, assume na sua carreira. Então, é algo assim que é muito importante você ter essa condição. E eu tive esse privilégio. Eu digo que é um privilégio, porque eu sei que muitos colegas meus não tiveram, trabalharam e fizeram mestrado, então isso aí é bem difícil. Então, eu fiquei afastada e voltei para o município, né? Fiquei mais 2 anos, e nesses 2 anos eu voltei para a sala de aula, mas também participei de um projeto, me chamaram para coordenar um projeto, era um projeto piloto do Ministério da Educação, chamado Mais Educação, que era um pouco a ideia de trabalhar com a educação integral, o tempo integral, né? Então, vamos ver se dá certo, né? Com a estrutura que a gente tem, a gente colocando só um pouquinho mais de investimento na escola, porque aí aumentou a verba da escola, que é o PDDE, né? o projeto de dinheiro direto na escola, que era administrado pelos conselhos escolares. Então, assim, foi um projeto que assim, eu fiquei muito feliz em participar, porque assim, eu trabalhei horrores, porque eu entrava na escola às 7 da manhã, saía às 7 da noite, mas assim, foi muito gratificante, porque ali foi quando eu vi muito presente os resultados da educação que transforma. Eu digo que o professor, ele prepara o solo e planta as sementes, mas nem sempre ele colhe esses frutos. E quer colher esses frutos para o professor, nada mais é do que ver seu aluno ocupando um espaço que ele deveria ocupar, né, pela educação. Então, no projeto Mais Educação, eu vi casos assim, bem interessantes. A gente tinha um aluno extremamente difícil, e era um menino que... Aí a gente tinha uma oficina de tênis de mesa. Então, assim, ele foi para tênis de mesa, ele não sabia o que era. Incrível que o menino tinha um talento brilhante para tênis de mesa, ele gostou muito. E participar das oficinas, só participava aquele que tivesse bom comportamento na sala de aula. E ele era considerado o pior de bom comportamento. E esse menino mudou o comportamento, melhorou nota, melhorou o aprendizado. E a gente tinha também outra oficina, que era de canto coral, que eles amavam. Tinha uma da banda, né? E assim, do canto coral, uma coisa assim que foi emocionante. Porque eram pessoas... E assim, eles aprenderam muito rápido. Eu acho que com 3, 4 meses de projeto, eles se apresentaram e eles mesmos ficaram impressionados com a evolução deles. E eles foram muito elogiados durante essa apresentação. Isso é muito importante para o aluno da educação básica, da escola pública, de periferia, porque o meu aluno era da periferia, passava por todos os problemas que você puder imaginar. Pobreza extrema, de violência, tráfico, enfim, de tudo. Então, quando ele escuta, parabéns, você canta bem, parabéns, aí ele chega, professora, estou elogiando a mim, que aquilo não era comum no dia a dia deles. Eu disse, mas vocês cantaram muito lindo. E assim, mas foi um custo também para a gente chegar a isso, por isso que eu digo, não pode esperar esse resultado de braço cruzado. Porque o que é que acontecia? O canto coral e a banda, eles só podiam funcionar quando acabava a aula, por conta do barulho, né? Então, era de 5 às 5h40. Aí eles diziam, mas professora, a gente vai estar com fome. Como é que a gente vai acabando ficando com fome? Aí eu disse, não, não vai não. Aí na escola tinha biscoito e tinha umas polpas para fazer suco. Eu disse, eu vou para a cozinha e faço o suco. Aí, quando terminava a aula, eu fazia o suco deles, dava o suco, um biscoito, eles faziam um lanche rápido e começavam. E era assim. E também é importante falar que essa verba que veio para a escola foi fundamental para que o projeto pudesse funcionar, né? Porque eles também tinham... O lanche era reforçado, tinha almoço. E era muito lindo ver as crianças comendo, gente. Crianças que passam fome. Vocês sabem o que é isso? Esse era o meu medo. É verdade, Simone.
esperar. Essa é uma parte que me emociona muito. Calma aí. Fica à vontade. Porque, assim, a gente vai falar tanto em educação, né? Pessoas que não conhecem o que é que acontece nas escolas, o que é o professor de educação básica. Né? A gente, às vezes, perde tanto tempo com teorias que não impactam em nada no processo de ensino-aprendizagem nas escolas. Então, assim, quando eu vi aqueles alunos avançarem enquanto cidadãos, enquanto pessoas, né, enquanto estudantes, isso para mim foi muito gratificante. Eu acho que assim foi um dos melhores momentos da minha carreira enquanto professora de educação básica. Teve outros também, mas esse era esse. E assim, ser professor de educação básica é vestir essa camisa, sabe? É acreditar. Se for pelo dinheiro, vai fracassar, porque não ganha. Né? Eu digo, olha, digo muito isso para os meus alunos de estágio. Se vocês escolherem a profissão docente para ficar rico, para ganhar muito dinheiro, desista. Porque não é isso. Ser professor não é sacerdócio, né? Mas tem que ter vocação, tem que ter dedicação, tem que compreender o que é ser professor, tem que ter essa alma docente. Então, assim, eu trabalhei muitos anos na educação básica, foram 19 anos nesse município. Eu passei por todas as situações que você puder imaginar que um professor de periferia passa. Todas. Acho que não cabe nem aqui nesse espaço, teria que ser um episódio só disso. Mas, assim, foi muito gratificante. E quando eu penso, que aí quando eu faço as contas, é o seguinte, eu comecei a dar aula em 2000, né, para alunos de sexto ano. E hoje a gente está em 2024, meus alunos tinham uns 12 anos, então hoje são homens e mulheres, né? E às vezes eu não os reconheço, claro, porque para mim eles eram crianças naquele momento, às vezes vai se perdendo com o tempo, né? Mas às vezes eles passam e dizem, essa foi minha professora. Isso é muito gratificante, sabe? E ver também alguns mais na frente que chega e eu vejo eles dando uma entrevista, eu vejo eles na universidade, porque para o aluno da periferia, a universidade é algo muito distante. É um sonho, às vezes inatingível, sabe? E que a gente precisa plantar essa semente de que esse sonho é possível. Por isso que eu digo que esse seu programa, esse seu projeto, ele é muito importante nesse sentido. Porque eu acredito que a maioria dos professores que passaram por aqui foram professores que conheceram essa realidade e que vieram também dessa realidade, né? Então, é mostrar que, sim, é possível, mas é possível com esforço e com dedicação. Não é possível apenas esperando, sentado, né? É esperar fazendo, é esperançar de qual tipo. Então, durante esses 2 anos que eu fiquei no projeto, eu também escrevi meu projeto de doutorado. E aí foi quando eu fui aprovada, quando passou os 2 anos também que eu estava afastada, né? Aí eu fui para o doutorado na UFPE, o meu projeto sobre feminismo e Igreja Católica no século XX, no início do século XX, que era justamente para responder aqueles meus questionamentos, né, que ficaram lá no mestrado. E o que essas mulheres pensavam da igreja. E durante o doutorado eu consegui algumas dessas respostas. Claro que durante uma pesquisa a gente não tem todas as respostas que a gente busca, mas eu digo
eu consegui a maioria delas, né? Consegui não pela via oficial, pelos jornais, pelas revistas, foram pelas cartas privadas, que elas trocavam com as outras. As feministas paraibanas com a feminista Berta Lutz, que era líder, né, do movimento, e da Associação, da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, em que as paraibanas eram afiliadas, numa condição de associação. E essa condição já indicava o quanto que elas temiam de serem vistas como feministas pela sociedade. E elas deixam isso muito claro. O meio não permite. Elas diziam que o meio paraibano, a sociedade paraibana, não permitia esses avanços, esses voos altos da mulher emancipada, da mulher feminista. Né? Eles não gostavam nem desse termo. Não queriam nem ser chamadas de feministas. E quando usava, era tipo assim, feminista, mas feminista, sempre numa condição. E a igreja sempre foi muito incisiva com discursos e práticas no combate ao feminismo no século XX. Então, eu finalizei meu doutorado, entrei em 2010 e finalizei em 2015, em janeiro de 2015. Era para terminar em dezembro de 2014, mas aí eu tive alguns problemas com meu orientador na época era o Marcos Rufinago, quando eu entrei, o professor Marcos Rufinago teve problemas sérios de saúde, né? Inclusive veio a falecer, e aí eu tive que mudar de orientação, e aí atrasou um pouco. E também, nessa mesma situação do mestrado, eu fiz o meu doutorado afastada. Então, também fui privilegiada, né? Me considerava, e ainda mais, eu tinha bolsa CNPq, porque eu era professora da básica. E a CAPES tinha lançado um edital e só poderia acumular salário e bolsa professor da básica que ganhasse até um certo valor, né? Então, assim, eu não ganhava muito, eu encaixava perfeito no edital, então consegui tudo isso, e isso foi muito importante para eu fazer minha pesquisa, porque eu precisei ir para o Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, né? Eu precisei comprar livros, precisei participar de eventos em outros estados, no sul do país, como Fazendo Gênero, que é em Santa Catarina, né? Florianópolis, que é um evento nacional que acontece a cada 2 anos para discussão sobre essa temática e que é um custo alto para quem mora no Nordeste. Sim. Eu lembro quando eu fui apresentar meu trabalho, foi no último dia de evento, e eu tinha planejado voltar justamente naquele dia, à noite. Minha apresentação era à tarde. Só que minha apresentação era a primeira da tarde. E eu estava muito tranquila, porque Florianópolis é bem pequenininho, né, minha gente? Não era São Paulo, né? Que eu ia ter que me deslocar e gastar horas. E eu super tranquila. Aí chega um senhor e diz assim, você é de onde? Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Lógico, João Pessoa não era esse que é hoje, né? Esse boom. Era quase como assim, Marte, né? Nossa, você vai para Paraíba e você vai quando? Eu vou hoje. E esse homem ficou enlouquecido. Mas você tem que apresentar. Eu sou sua primeira, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Tá tudo sob controle, minha mala tá pronta, eu vou sair daqui, vou direto para o aeroporto. Então, era uma coisa assim, da Paraíba, do Nordeste, apresentar em eventos do Centro-Sul, era algo que só é possível quando você tem financiamento. Né? Então, a bolsa que eu tive sempre que no meu doutorado foi de fundamental importância para eu realmente desenvolver minha pesquisa, para eu poder participar dos eventos, para que eu pudesse, né, concluir com sucesso, eu diria, a minha tese, que ainda está para ser publicada. Eu publiquei apenas a dissertação, mas meu projeto é de que esse ano eu publique também a minha tese, né, sobre o feminismo e a Igreja Católica no século XX. Então, eu acho que respondi um pouco essa primeira pergunta. Muito bom, muito interessante, muito importante e muito emocionante a tua narrativa, a tua experiência,
porque acho que é importante também ficar registrado que a gente fale sobre isso. É realmente muito importante o que você trouxe, Simone, na sua resposta. A próxima pergunta tem até muita relação, né, com o que você falou ao descrever a sua trajetória, né, porque justamente você tem essa experiência vasta, né, importante. Antes da universidade, você teve uma experiência muito significativa na educação básica, muitos anos. Você acabou de descrever um pouco dessa experiência, né? Então, eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso. Se você quisesse acrescentar um pouquinho sobre isso, sobre os desafios desse trabalho, né? Porque se você remonta a essa experiência como professora de história na educação básica, o que você percebe como assim você destacaria assim como mudanças que aconteceram no processo? Até você deu alguns exemplos. Eu acho que o projeto Mais Educação é um exemplo positivo, né, dessa trajetória e tal. Mas enfim, mudanças, pontos positivos, pontos negativos nessa trajetória de 19 anos que você destacaria assim como problemas, desafios grandes e aspectos muito positivos da carreira? Bom, como eu falei, né, eu comecei na docência, na educação básica no ano 2000, né, nesse meu primeiro momento aí de desespero e de fracassos, eu diria, mas também me ajudou muito a repensar, né, a docência nessa escola particular. Aí depois eu fui para essa outra escola particular, e depois para a escola pública. E foi quando eu me encontrei. A escola pública foi onde eu disse: é aqui que eu quero estar. É tanto que foi quando eu decidi sair da outra escola, que me pagava melhor financeiramente, né? Mas, assim, eu não sei o que dizer, Evandro, mas, assim, foi o lugar que eu disse: é isso. Eu me sentia... Foi chocante, porque, assim, enquanto que na escola particular eu dava aula com elite, e, assim, era elite mesmo. Quando eu falava do Egito, meus alunos diziam que já tinham ido lá. Né? Quando eu falava da Grécia, já tinha ido lá. Então, assim, quando eu dava aula de manhã para a elite e à tarde para a periferia. E foi chocante. Porque uma coisa que eu comecei a observar é que na escola que eu dava aula de elite, não tinha nenhuma pessoa negra. E eu fiquei me questionando: onde estão os negros? Né? E aí eu fui para a escola pública. Lembrando que na época do meu currículo não tinha ensino de história para as relações raciais, que a lei é de 2003, né? De 2008. Então, assim, eu me formei em 2001. Então, não tinha história da África, não tinha nada disso. Mas era algo que me inquietava. E quando eu fui para a escola pública, aí eles estavam lá. A maioria da minha turma. Então, eu dava aula do sexto ao nono, numa escola com 50 alunos em sala de aula, 40, 50. Era assim, tanta gente que mal cabia na sala de aula. A gente não conseguia nem circular na sala, porque as cadeiras eram muito próximas para caber todo mundo. E era assim, alunos de pobreza extrema, como eu já falei. Então, você tinha alunos com bicho de pé, com cobreiro, com piolho, com tudo. Gente que não tomava banho, que não escovava os dentes. E uma coisa que eu percebia muito, assim, meus alunos não tinham os dentes da frente, principalmente. Por uma questão de autocuidado, de higiene. Não tinha essas noções básicas. Para você ter ideia da precariedade que existia. Era uma escola que tinha um índice de violência altíssimo. Essa primeira escola que eu trabalhei era, assim, assustadora. E aquela coisa, entrou, só sai com demissão. A secretaria não permitia transferência, porque ninguém queria ir para lá. E a gente ia com medo mesmo, porque o índice de violência era muito alto, eles tinham agressão mesmo contra professor. Né? Eu já vi muito professor correndo, fugindo da escola. E a gente ficou durante assim, um semestre, que a gente entrou no meio do ano, eu assumi em julho, e os meus colegas também, com um concurso que todo mundo assim, renovou os docentes, né? E quando chegou no final do ano, a gente chamou a direção e disse assim: ó, desse jeito não dá. A gente precisa repensar aqui algumas questões,
Porque tinha alunos que não eram alunos. Tinham estudantes que iam para a escola que não iam para estudar. E iam com outras finalidades, né? Então, é preciso a gente fazer esse estudo. E aí a gente conseguiu um pouco afastar essas pessoas que não iam para estudar, que iam para o crime mesmo, né? E a gente conseguiu afastar, a gente conseguiu desenvolver alguns projetos. E era uma escola que, assim, no município dizia assim, essa escola, ela não avança. Os alunos não aprendem. Não adianta investir ali. E, assim, o bom, a gente tem um grupo de professores muito bons. Era todo mundo novo, todo mundo querendo fazer a diferença, né? Empolgado, isso é muito importante em uma escola. Né? Eu lembro que de uma formação dessas pedagógicas, levaram tem aquelas dinâmicas que particularmente eu odeio, que deixa a gente parecendo ridículo, mas levaram lá um negócio de uma música, e tinha uma coisa bem interessante, que diz assim, que a escola tem que funcionar igual uma orquestra. Se todo mundo cumprir o seu papel, a música sai de maravilha. Agora, se um desafina, se o outro falta, se não vai, aí não funciona. E essa escola, a gente tem algumas pessoas que desafinavam. E eu diria que a principal era a gestão. Então, assim, a gente se reuniu e tinha essa vontade. Aí eu sugeri uma proposta de uma feira de conhecimento. E a diretora foi contra. Eu disse, não, mas vamos tentar. Aí os professores foram a favor, apoiaram. E a gente fez o seguinte, na última horário da aula, a gente lançou temas primeiro, né, para montar os projetos, das apresentações, e cada professor foi responsável por uma temática, que era envolver a sua área. E o aluno, ele se inscrevia na temática que ele sentia mais interesse. Então, o professor, por exemplo, de história, tinha aquele grupo dos alunos que se inscreveram para a história. E ele orientava esse trabalho. E essa orientação era na última aula. Aí a diretora não queria, porque ela dizia que ia faltar aula. E não ia dar aula o professor. Essa visão da aprendizagem, do ensino-aprendizagem, de que a aula, ela é superior a tudo, que o aluno só aprende na aula. E orientar esse aluno não faz parte da aprendizagem, né? Então, assim, são algumas questões que ainda que permeavam naquele período, e que isso emperra, isso é um obstáculo para o crescimento, para a inovação, para novas descobertas no campo do ensino e aprendizagem. Então, assim, o primeiro dia foi um caos. Claro, os alunos não sabiam muito como ia funcionar a dinâmica. Cada professor ficava numa sala e ele recebia o grupo para orientar os trabalhos. Aí a diretora chamou e disse assim, olha, venha ver a bagunça que você arrumou. Aí eu disse, mas é claro que eles não estão acostumados com isso. Gente, tudo tem que ser educado. Qual é o nosso papel? Não é educar, não é ser professor, não é ensinar. Se o aluno já sabe de tudo, ele não precisa da gente. Aí foi quando eu disse, gente, aí a gente se organizou outro dia. No segundo dia funcionou maravilhosamente bem. E eu acho que foi isso durante uma semana ou 15 dias. A feira de conhecimento foi um sucesso. E quem estava lá na frente recebendo os louros, toda empolgada, a diretora. E foi um sucesso. Gente, eu lembro de um grupo que eles fizeram um trabalho sobre a cana-de-açúcar. E esses meninos moravam na usina de açúcar, que produzia açúcar. Porque Santa Rita tem uma produção grande de cana-de-açúcar, tem muitas usinas, enfim. Inclusive, uma das maiores usinas de produção de álcool, né, que é a Jafungo, é em Santa Rita. Então, a maioria dos meus alunos também moravam em usinas. Né? A cana-de-açúcar para eles era do cotidiano deles. Eles levaram cana-de-açúcar, se vestiram de boia fria. Nós tivemos quase com encenação na sala. Eles montaram todo um cenário. Gente, foi uma coisa linda. Levaram até bombons para dar aos visitantes. A escola, pela primeira vez, foi aberta à comunidade. Né? A comunidade entrou na escola. Então, assim, foi algo assim maravilhoso. E eles ficaram, assim, se achando, né?
como que diz assim, olha só o que eu fiz. Então, assim, eu não faço só coisa ruim, eu faço coisas boas também. E a educação é isso. Eu me revoltava muito quando a gente lançava uma proposta e dizia assim, mas esses alunos não dão conta disso, não. Eles não sabem fazer isso. Claro que eles não sabem, mas é a gente que vai ter que ensinar, né? Eu lembro que eu passei um vídeo sobre a Escola da Ponte na minha turma de estágio. Aí eles assistiram, disseram assim, isso aqui no Brasil não funciona. Aí, então, assim, eu disse, não, depois deixa eu mostrar para vocês onde é que tem. Tem escola que tem aqui que funciona, né? Que o professor Pascoal trouxe esse modelo da Escola da Ponte para o Brasil. Então, são alguns projetos pilotos, porque algumas pessoas ainda pensam dessa maneira. Eles não conseguem, eles não são capazes, eles não vão conseguir, eles não vão fazer. E qual é o papel do professor se não for esse? De ensinar, de indicar os caminhos, de orientar, de mediar esse processo, né? Então, assim, foi um momento também muito importante que a gente revolucionou, mas eu gostaria de deixar bem claro que, assim, a ideia foi minha, mas só foi possível porque o corpo docente aprovou e abraçou essa ideia. E todo mundo trabalhou junto e foi possível. Mesmo com um olhar torto da gestão, mesmo com uma pessoa lá torcendo para dar conta, mas deu certo, porque os professores disseram que vai dar certo, que a gente vai fazer acontecer. E os alunos acreditaram na gente, né? Então, assim, foi uma das questões que eu... Então, eu fiquei em Santa Rita de 2002 a 2019. Nesse percurso, né, também tem um outro evento que a gente levou os alunos para conhecer Brenan, e assim, foi logo quando inaugurou, né, o castelo, enfim. E assim, para eles foi importantíssimo. A gente fez todo um projeto, que eu estava dando aula sobre o Brasil holandês, e a primeira exposição foi do Albert Caul, né? E eu tinha levado os meus alunos da escola privada, né? Da elite. Aí eu disse, gente, meus alunos da pública aqui iam arrumar, né? Iam arrasar. Aí eu conversei, a moça disse, não, pode trazer a gente a agenda, e eles já vão participar de uma oficina de arte. Eu disse, beleza. Precisava do ônibus. Eu falei com a secretária da Educação, eles façam o projeto. Aí eu fiz um projeto interdisciplinar, História, Geografia, Artes e Língua Portuguesa, levei para a secretária da Educação, na época era uma professora de História, e ela disse, pronto, professora, o ônibus vai estar na escola tal dia. E foi aquele horroroso, que eu levei uma turma do 9º ano, e assim, nem todo mundo tinha farda. Nem todo mundo tinha, ninguém queria ir para almoçar fora, o dia inteiro, né? Porque a gente ia ficar em Brenan, na época foi pela manhã, e à tarde a gente ia para Olinda, né? E depois a gente retornava para Santa Rita. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, pede emprestado a blusa, da farda, e todo mundo saiu correndo, pedindo emprestado, aquela loucura. Enfim, e almoço, cada um leva o que tem. A gente almoça no ônibus, no percurso. E foi assim. Eu sei que no dia deu tudo certo, todo mundo estava lá lindo, cheiroso, maravilhoso, de fardinha, participaram, foi assim, eu encontro às vezes, meus ex-alunos, que os professores, eu nunca esqueci daquela viagem. Porque o mais importante de aprender sobre o Brasil holandês é aprender que o mundo era mais do que Santa Rita. É que eles tinham mais para explorar. E que eles nunca tinham saído, às vezes, tem muitos alunos que nunca tinham saído de Santa Rita, que é a 20, 30 minutos de uma pessoa. Então, a ideia é ampliar os horizontes. É dizer, existe esse outro mundo para vocês conhecerem. Então, assim, esse foi um dos grandes objetivos. Aí eu fui também, trabalhei no período na Secretaria da Educação, já no final, em 2018, me chamaram para trabalhar na formação continuada de professores. E depois como coordenadora geral da história da área, no período da pandemia. Então, eu dava sugestões de atividades para os professores postarem para os alunos e orientava, né, nesse processo de formação. Fazia formação continuada bimestralmente, né? Na educação básica a gente tem 4 bimestres, então é dividido em 4 partes. Então, a cada bimestre a gente fazia a formação
bimestral, também tinha a formação geral no início do ano. Então, na área de história, quem fazia essa parte era eu. Saí para vir para a UFRN em 2021. Trabalhei também no IFPB, como professora substituta de História, aqui na Grande. E, assim, foi também uma experiência muito enriquecedora, né? Trabalhei também na UFPB, mas aí foi no ensino superior. Então, assim, tem muita coisa. Eu acho que só da educação básica era um também. Assim. É mais ou menos isso. Tá? Tá ótimo. Simone, agora a gente já falou, né? Acho que a primeira parte era falar sobre essa experiência. Você trouxe muita coisa para a gente pensar e aprender. Agora eu queria passar para a universidade propriamente dita, de onde você parou agora a sua fala, inclusive. Seu ingresso na UFRN como professora efetiva, né, 2021. E, bom, você atua na área de ensino de história, principalmente nos estágios supervisionados, né, e nas disciplinas vinculadas. Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso, sobre também o vínculo com o LENEP, que é o nosso laboratório de ensino de história aqui do curso, né? Você também já coordenou, agora eu não sei se você está coordenando atualmente, mas eu sei que você já foi coordenadora titular durante um bom tempo, né? Você também coordenou programas, eu acho que o Residência Pedagógica, e agora coordena o PIBID, são também programas importantes, né, ligados ao campo das licenciaturas. E também, agora falando de 2024, do ano passado, você atuou nessa reforma profunda do ENAD, atuou diretamente nessa experiência nova, do novo ENAD, justamente. Queria que você, por favor, falasse um pouquinho para a gente sobre essas experiências desses anos já na UFRN. Sei. Quando eu decidi, como eu falei, quando eu cheguei na escola pública, eu me encontrei, eu disse que era lá que eu queria ficar. Mas pela questão de trabalho excessivo, remuneração que não correspondia, e também eu tinha que terminar meu doutorado, e muita gente dizia que eu tinha que ir para a universidade, para ensino superior. Tem muito isso também, né? O lugar do doutor é na universidade, e que não é. O lugar do doutor onde ele quer atuar e onde ele pode contribuir. Se ele pretende contribuir na escola, por que não ter um doutor na educação básica? Eu acho que é um luxo. Por que é um luxo? Porque ainda a gente não tem esse incentivo e esse investimento, nem essa percepção ainda. Mas em outros países, inclusive países desenvolvidos, o professor da educação básica ganha muito bem, são os melhores professores mais que têm uma formação muito boa, né? Ou seja, que tem pós-graduação. Então, quando eu decidi para o ensino superior, tem que ser na área de ensino. Mesmo com minha pesquisa em História, eu fiz meu mestrado em História e meu doutorado em História. Mas eu conseguia fazer essa ponte entre a história das mulheres e o ensino de História perfeito, até porque eu acho que de fundamental importância. Então, eu já tinha tido uma experiência de ensino superior na área de ensino, fui professora de prática de ensino de estágio supervisionado na UEPB de 2016 a 2019. Então, assim, foi também aí eu decidi que era a área que eu queria atuar. E eu chego aqui na UFRN em 2021, fiz concurso para a área de ensino de história, né? E cheguei aqui como professora também do estágio supervisionado e de metodologia do ensino de história. E as disciplinas de ensino também lecionei ensino de história e de gênero, tem outra também sobre currículo, né, e ensino de história, que são outras disciplinas optativas que a gente tem no nosso curso. Então, o meu principal desafio, quando eu cheguei como professora da área de ensino, é o desafio que eu enfrentei também em outras instituições, que é entender o que é o ensino, o que é a área de ensino na formação do professor. A gente tem ainda, a gente avançou muito enquanto área, né? É um campo já consolidado, mas a gente tem uma história que ainda a gente ainda marca, que é, por exemplo, quando eu falei da minha formação,
A parte de ensino, ela era da área de educação. Então, eram departamentos separados. A gente tinha um processo de formação de professores 3+1, né? Que é o quê? A formação geral de 3 anos e mais um ano da formação pedagógica, né? Da educação. Então, sempre pensa muito que, assim, a responsabilidade do ensino é do pessoal da área de ensino. Não é só isso. E mais, é como se fosse uma área menor. Ainda há uma hierarquização dos saberes, e a gente precisa superar isso, né? A área de ensino, ela precisa ser respeitada, e ela tem uma importância fundamental para a formação de professores. Inclusive, eu vejo algumas pessoas que são professores de história que se denominam historiadores apenas. É como se professor é algo vergonhoso, é algo menor, né? Ser historiador tem status, ser professor de história nem tanto. Então, a gente tem esse preconceito ainda com a área. Então, quando eu chego aqui para ensinar, ainda tem um pouco, eu não diria assim, os alunos, eles via o estágio meio que uma coisa assim, é um estágio obrigatório, como o nome mesmo diz, mas eles não queriam. Era como se fosse uma pedra no meio do caminho, né? E não como algo importante para a formação deles. Então, assim, eu acho que foi o primeiro desafio. Um outro, que é a questão do campo de estágio. Nossa, é muito restrito. Principalmente para quem atua no ensino médio. A gente tem poucas escolas de ensino médio que podem atender os nossos alunos, né, os nossos estudantes. O que nos salva é que alguns fazem estágio nas suas cidades. Mas se todo mundo fosse obrigado a fazer estágio em Caicó, não tinha como comportar todo mundo. Porque, inclusive, tem um limite de estagiário por professor, por escola, pelo número de funcionários. Então, tudo isso regula o número de estagiários por escolas. Então, assim, uma coisa que me ajudou muito foi essa conversa com os professores de educação básica aqui de Caicó, né? E por eu ser também professora da educação básica. Então, eu tenho esse diálogo mais próximo com eles, porque eles sabem, eles olham para mim, se você sabe o que é estar aqui no meu lugar. Né? Então, assim, ainda tem muito isso. E o professor da universidade, ele só teoriza. E o professor da básica, a realidade é muito outra. Tem memes, inclusive, né? Formação continuada de professor é muito desafiador quando se vai um professor que nunca pisou numa escola, que ele não conhece a realidade da escola. Então, eu digo sempre, quem trabalha com ensino de história tem que conhecer essa realidade, tem que saber o que é a escola, tem que ter vivenciado isso. E por um certo tempo. Porque ninguém nasce professor. A gente se torna professor. E precisa de um tempo para a gente se tornar professor. Porque eu diria que 5 anos é quando a gente começa a entender por onde é, como é que a banda toca, sabe? Eu tenho 24 anos de docência, juntando tudo, e digo que a cada dia eu aprendo como professor. Eu não estou formada, eu completamente, né? O professor está num eterno processo de formação, porque ele trabalha com pessoas, ele trabalha com realidades muito diferentes. A aula que eu preparo para uma turma não vale para outra turma, nem tampouco para o ano seguinte. Então, eu tenho que estar sempre repensando a minha prática. Eu tenho que estar sempre... A sociedade muda, as formas de ensinar e aprender mudam. Então, assim, essas são algumas questões que eu, enquanto professora de estágio, trouxe para a minha sala de aula. Levar essa realidade, discutir a escola, sabe? E uma coisa que eu hoje, eu tenho muito orgulho, que eu tenho uma relação muito boa com os professores, que eu atuo, principalmente os professores de ensino médio, que como eu sou professora de estágio 3 e 4, né, que é referente do nosso PPC ao ensino médio, eu tenho uma relação muito boa com esses professores, a gente está sempre mantendo esse contato, né, participa dos projetos. A residência pedagógica foi um projeto que eu assumi quando eu cheguei aqui também,
e que eu fui atrás de professores. Quando a gente teve a seleção de novos professores, teve uma professora que olhou para mim e disse assim: professora, eu só vou participar do projeto e a senhora veio aqui na escola me convidar. E ninguém nunca fez isso. E quando eu cheguei lá, estavam todos com uma série de pés na mão. Como assim, chegou mais um professor da universidade teorizando. Eu disse: ah, minha querida, eu conheço muito bem essa sua realidade. Né? Eu vim da educação básica. E eu estou no ensino de história, e essa é uma área que eu escolhi para atuar no ensino superior, devido justamente a essa minha experiência na educação básica. Eu digo, eu tenho muito a contribuir com essa área. Né? Eu preciso falar dessas experiências, preciso compartilhar dessas experiências, eu preciso também aprender, porque a gente aprende a cada novo projeto. Então, assim, a residência pedagógica foi um projeto que eu aprendi muito, né? Porque e também foi um projeto muito gratificante, porque eu vi muitos dos nossos estudantes avançando na formação, na experiência docente, porque é um projeto que coloca esses estudantes na sala de aula, por mais que a gente tenha 400 horas de estágio, isso ainda é muito pouco. Então, esses projetos de docência, de iniciação à docência, como residência pedagógica, que infelizmente acabou, né, temos propostas de renovação e espero que essas promessas se cumpram, assim como o PIBID, né, que hoje ampliou do primeiro ao último período, que eu estou assumindo agora enquanto coordenadora, e assim, é um grande desafio coordenar 24 bolsistas, 3 professores de educação básica. Então, assim, é um mega projeto, é um trabalho grande, mas eu estou muito feliz, porque os meus bolsistas, todos os nossos encontros, eles estão com aquele brilho no olho que eu gosto de ver nesses, então, nos estudantes que fazem a docência, que fazem o curso de licenciatura, que eu digo que eu encontro alguns professores que já perderam o brilho, né? Porque o dia a dia, o cansaço, a desvalorização, o desrespeito, então tem muitas questões que fazem o professor perder essa empolgação. Então, ver esses jovens empolgados, né, em inovar, em estudar, em pesquisar, em levar para a sala de aula novidades e aprender, né, a serem professores, futuros professores de história, isso é muito importante. E eu digo que eu tenho uma equipe que nota 10. Nota 10 minha equipe de BID, e a gente vai fazer muita coisa boa. Eu não se depender de mim, a gente vai fazer muita coisa boa. Né? Com relação ao LENEP, eu coordenei durante, acho que foi 2 anos, foi assim que eu cheguei aqui. O que eu diria do LENEP é que é um espaço que tem um potencial enorme para desenvolver projetos na área do ensino de história. Né? Eu diria até que é um privilégio para a gente, da UFRN, ter esse espaço. Eu converso com outros colegas da área, né? Eu faço parte da ABE, que é a Associação Brasileira de Ensino de História, e não são todas as universidades que têm esse privilégio. Né? Às vezes, alguns professores que vêm para cá para dar palestra, alguns colegas que eu apresento o LENEP, ficam todo mundo assim, nossa, que espaço. Então, eu acho que é um espaço de grande potencial e que a gente ainda vai ter muito fruto daquele espaço ali. Né? A gente atuou, é um espaço que a residência pedagógica ocupou, o PIBID vai ocupar também, para a gente desenvolver bons projetos, bons produtos educacionais, né, para a gente colocar aí nessas escolas, para fazer esse povo aprender, porque o objetivo é esse. Todo esse movimento que é feito, todo esse investimento, só tem uma finalidade, que é a aprendizagem. E a gente quer que esses alunos aprendam. Os nossos alunos, estudantes, aprendam a serem professores de história, motivados, conscientes, comprometidos e éticos, e que os alunos da educação básica, né, via PIBID, recebam, né, esses alunos nossos motivados, competentes, comprometidos, para também facilitar na aprendizagem de história na sala de aula.
Eu acho que seria, assim, o ENAD. Ai, nossa, o ENAD foi uma bomba, assim, que caiu para a gente, eu diria, porque foi uma novidade nada boa, no sentido de que foi da noite para o dia que a gente teve que se organizar para isso. Nem todos os professores que acompanhavam os nossos estagiários se colocaram à disposição para avaliar, né? Isso foi um grande problema que a gente teve. E eu não julgo, não critico, porque eu sei que o professor da básica ele tem N atividades e o ENAD veio para a gente com muita burocracia. A formação foi algo assim já muito estressante, o site nem sempre funcionava com tempo, para fazer inscrições foi uma loucura, para cadastrar todo mundo não foi fácil, né? Para fazer a formação foi mais difícil ainda. Os alunos ficaram em pânico para poder fazer essa prova, porque tudo que é uma avaliação, né, ela causa um pouco esse frisson. Mas as avaliações de larga escala, né, como o ENAD, por exemplo, são avaliações que, por mais que a gente tenha as nossas críticas, a gente não pode fugir. Né? Isso impacta em outras questões que não dá simplesmente para dizer não vamos participar e não vamos fazer. A gente tem as nossas ressalvas, a gente tem as nossas críticas, mas a gente participou. Para mim foi difícil, porque eu tinha 47 alunos em campo de estágio, e acompanhar essas 47 aulas não foi fácil. É algo que é humanamente impossível. De fato, eu não consegui acompanhar as 47. Acompanhei a maior parte, né, dessas aulas. Fiquei parecendo aquela mãe que quando o filho vai apresentar alguma coisa, que a gente fica com o coração na mão. E eu ficava lá assim, só olhando, sabe, assim, querendo complementar alguma coisa e tudo mais. Mas no final das contas, eu acho que o saldo foi bem positivo. Eu saí assim, bem mais tranquila. Aquela mãe, como diz assim, criei bem meus filhos, né? E aí eu não digo só eu, é um corpo docente que compõe esse departamento, que contribuiu para que a gente formasse, né, esses estudantes nesse nível. Eu acho que eles saíram bem. Né? O problema pior, no final, são os inúmeros questionários para serem preenchidos. Então, eu tive que preencher todos os questionários, todos, e assim, são questionários longos. Como eu disse, o ENAD é muito burocrático, muito cansativo. Então, isso foi um dos principais desafios. Isso. Muito trabalho, né, Simone? Muito trabalho, muitas horas por dia. Eu sei porque eu acompanhei um pouco assim, vendo, né, você trabalhar no ano passado, 2024, no final do ano, e realmente aí junta o PIBID, né, junta o ENAD, as aulas, a pesquisa, a extensão, esse contato com as escolas, ou seja, dá para imaginar, né, quem está ali ouvindo, o tanto de trabalho, o quanto de tempo dedicado a tudo isso. Parabéns por ter vencido essa tarefa que chegou meio assim em cima da hora, essa foi a verdade, chegou meio bem em cima da hora, bom, mas foi realizada, né? Assim, da melhor forma possível aconteceu. Então, é bom ter o relato até porque, né, fica o registro, porque eu acho que isso vai virar com certeza objeto de estudo daqui a pouco, de pesquisa, de reflexão. É bom que tenha sempre também esses retornos, né, de quem trabalhou com essas experiências. Bom, agora queria já falei de pesquisa agora há pouco, queria falar sobre isso especificamente agora. Queria ouvir você sobre o projeto que você coordena de pesquisa vinculado ao Departamento de História aqui do SERES, chamado Desconstruindo a Invisibilidade da História das Mulheres e Relações de Gênero nas Aulas de História. Né? Como eu disse, um projeto vinculado ao curso, né? Que você desenvolve, vinculado então à Pró-Reitoria, claro, de Pesquisa da UFRN. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, Simone, para a gente, por favor. Bom, o projeto Desconstruindo a Invisibilidade das Mulheres e as Relações de Gênero nas Aulas de História é um projeto que eu já tinha
antes, né? Sempre pensei nisso, porque como eu trabalhei com história das mulheres, no mestrado, no doutorado, na própria graduação como bolsista FIDIC, né, CNPq, então, e na minha sala de aula, eu sempre vi muito essa ausência das mulheres e de como isso impacta numa educação que a gente quer como uma educação que promova essa igualdade de gênero e que promova também esse respeito, né, às mulheres. Eu estava conversando, eu sempre quando a gente fala dessa questão da mulher na sociedade brasileira, eu sempre digo que eu enquanto mulher, não me sinto segura para ir em todos os espaços, né? A mulher ela ainda é alvo de muito preconceito, né, de violência, o machismo ele ainda impera e é algo muito forte. Então, pensar num projeto para a gente discutir essas questões em sala de aula, eu acho de fundamental importância, enquanto professor, enquanto professora de história, para promover essa educação com mais justiça, equidade, né, e respeito ao ser humano, ao outro e às mulheres também. Então, assim, primeiramente que conecta tanto a minha pesquisa, né, como a área de ensino. E trazer também essa questão de discutir, né, essas questões e de valorizar, porque, veja bem, quando eu dava aula na básica, eu escutei muito isso. E um aluno, eu lembro do sexto ano, a gente estava discutindo sobre a questão das mulheres, comparar a mulher ocidental para a mulher oriental, a mulher muçulmana, a mulher brasileira, uma coisa assim. Aí que eu dizia assim, que as mulheres muçulmanas se arrumam para ficar em casa e as brasileiras para sair de casa. Né? Era uma coisa que tinha no texto, no livro didático seguia mais ou menos essa proposta. Aí um aluno disse assim, mulher minha não se arruma para sair de casa. Quer dizer, como é que um aluno do sexto ano tem essa palavra, mulher minha, mulher dele, que é essa coisa do machismo que impera, da mulher enquanto objeto. E enquanto objeto, eu posso dispor dela como eu bem quiser entender. Então, a gente precisa desconstruir isso. Como é que eu desconstruo isso? Né? Nessa parte da educação, nessa parte formativa. Não somente, primeiro, mostrar que existe essa realidade. Eu acho que é mostrar o que é o machismo. Né? Mostrar as conquistas das mulheres na história. E dizer que esse machismo, mais do que simplesmente dizer que há o machismo, que há desigualdade, que há o preconceito, né, contra as mulheres, que há violência, mas principalmente dizer o que é que movimenta, o que é essa base, né? Ou seja, o que é que constrói essas diferenças, esse desrespeito, que é esse machismo. Então, não é somente colocar isso em visibilidade, mas é mostrar como isso está sendo construído na sociedade e tentar quebrar esse machismo que impera. Porque tudo gira em torno dele. É um machismo estruturante. Então, é ele que gera a violência contra a mulher, é ele que gera essa desigualdade. Então, é preciso a gente mostrar isso. E mostrar também que as mulheres são sujeitos da história. Né? Durante muito tempo, as mulheres ficaram silenciadas da história. Então, os livros didáticos, por exemplo, eles não trazem muitas informações. Então, durante o nosso projeto de pesquisa, a gente estudou os currículos, né? A BNCC. A BNCC ela tem apenas três habilidades para o ensino fundamental, que é uma na antiguidade e duas no nono ano, que fala dessa questão do voto feminino, mas de forma muito isolada. Então, assim, é quase como... E as mulheres não têm história antes disso. Depois disso também não tem. Né? Então, eu acho que isso alimenta ainda mais esse machismo estruturante e é preciso levar essas discussões de que as mulheres, sim, elas têm uma história. E é importante também para que não somente a história das mulheres não é para as mulheres, a história das mulheres
é para toda uma sociedade, né? E principalmente para as mulheres que olhem a sua trajetória. Então, às vezes, assim, as mulheres votam, mas não sabem o quanto de luta que veio antes para que elas pudessem votar. O quanto de luta que veio antes para que elas pudessem ocupar os espaços que elas ocupam, né? Então, trazer isso, eu acho que é um papel do ensino de história, que é mostrar que nada cai do céu, não é dádiva, né? Que o resultado do presente, ele é resultado de ações humanas. E que perceber que o meu presente ele é marcado por ações humanas que vieram antes de mim me faz entender o meu presente e me faz também pensar que atitudes eu preciso promover para que eu possa pensar no futuro, né? Ou estabelecer alguma trajetória, alguma perspectiva de futuro. Eu acho que o papel do ensino de história é esse. Então, quando eu penso num projeto com essa temática, é de pensar num ensino que promova, né, essa igualdade e esse respeito às mulheres e ao ser humano de uma forma geral, né? É ver a mulher como humano e ela deve ser respeitada dessa forma, independente de qualquer coisa, porque é sempre visto como um objeto, como uma posse. Como minha posse, eu posso fazer uso dela da forma que eu quiser. E é incrível como na sala de aula isso ainda é muito presente. Os livros didáticos ainda não promovem essa discussão da forma que deveria promover. Os nossos currículos ainda não inseriram as mulheres na história como deveria inserir. A gente ainda é um apêndice, é como se fosse um extra, algo extraordinário que aconteceu. E não é bem isso, né? As mulheres estão aí, elas fizeram história, elas fazem história e essa história precisa ser contada. É isso? Perfeito. E ouvindo você falar, eu fiquei pensando também que você falou dessa vinculação, você disse assim, eu proponho um projeto de pesquisa voltado para os estudos de gênero e história das mulheres, mas penso sempre vinculado ao campo do ensino de história, enfim, da educação, e faz muito sentido. Eu fiquei pensando aqui, lembrando das diretrizes curriculares nacionais, que nós também, né, estamos trabalhando juntos nisso desde agosto, e também as diretrizes curriculares também falam nisso, assim, gênero, mulheres na sociedade. Tem alguns temas que você mencionou que são temas, temáticas obrigatórias vinculadas à formação em todas as licenciaturas, né? E particularmente na história, é fundamental que tenha esse espaço. Então, assim, ninguém pode ter dúvida da sua dedicação à temática do ensino de história, porque até na pesquisa, apesar de você escolher uma temática, um campo, digamos assim, né? Muito vinculado, muito vinculado à educação mesmo, né? Muito legal, faz sentido tudo que você percorreu, né? Antes de colocar a última pergunta, Simone, agora eu queria exibir o vídeo comemorativo dos 50 anos, porque estamos, né, esse projeto está comemorando, é uma das iniciativas, tivemos várias, né, em 2024, dedicados aos 50 anos do curso de História. Essa aqui é uma delas, e eu gostaria de exibir, como a gente faz a cada entrevista, o vídeo comemorativo dos 50 anos, e depois que a gente assistir ao vídeo, aí eu coloco a última pergunta, tá bom? O Centro de Ensino Superior do Seridó nasce em 1973 como NAC, Núcleo Avançado de Caicó, e só recebe o nome que conhecemos hoje em 1977, o famoso SERES. Logo em 1974, o NAC recebeu o primeiro curso de História, e só 24 anos depois foi que o curso ganhou seu primeiro laboratório, o Labordó. De lá pra cá, já temos 7 laboratórios e uma Cordeltec em atividade. Isso se deve, em boa medida, graças à implementação do Reúne em nosso campus, lá em 2007. Além disso, temos a revista INEM, a primeira revista digital da UFRN. Tivemos a experiência do bacharelado e várias especializações. Hoje, contamos com um programa de pós-graduação em História dos Sertões, que abriu portas para pesquisadores e pesquisadoras do Seridó. Também contamos atualmente com 21 docentes em nosso curso de licenciatura, que realizam ensino, pesquisa e extensão.
2024, nosso curso de História faz 50 anos e celebramos os mais de 1.200 alunos que já passaram por nossas salas de aula e confiaram no poder da educação pública, gratuita e de qualidade para a transformação social. Bom, como eu tinha dito antes, vou colocar agora a última pergunta para a professora Simone Costa, convidada para esse penúltimo programa da temporada dedicada aos 50 anos do curso. Essa pergunta, ela sempre encerra as entrevistas da temporada, desde a primeira entrevista, que foi lá em mês de agosto do ano passado, de 2024. E eu queria perguntar para você, Simone, sobre o século XXI. A gente falou sobre, né, o contexto formativo, a trajetória formativa sua, minha também, de uma certa forma, atravessou, né, a atuação profissional também, além da formação, de verdade, também, a atuação profissional do século XXI. E eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso. Eu queria ouvir você, como é que você olha o nosso tempo presente, como professora de história, como historiadora, como mulher, como é que você olha para o século XXI, né? Como é que você avalia o que nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo, né? Nossas perspectivas de futuro, os nossos desafios hoje. Queria um pouquinho o seu ponto de vista sobre o nosso presente imediato e assim nas últimas 2 décadas e pouquinho, que é o tempo que nós temos do século XXI. E depois de ouvir você sobre isso, eu queria que você deixasse uma mensagem para os 50 anos do nosso curso de licenciatura em História do SEDES. Bom, quando a gente pensa o século XXI, que a gente está em 2024, né, temos pouco mais de 2 décadas, e tanta coisa já aconteceu, né, nessas pouco mais de 2 décadas. Eu lembro do professor Shevchenko, né, quando ele analisa na perspectiva da montanha-russa. E aí ele disse que a gente tem uma subida, né, e depois desce, dá uns loops, que são essas mudanças rápidas e compreensivas e que a gente menos imagina. Eu acho que eu acrescentaria mais alguns loops nessa montanha-russa que o professor Shevchenko coloca, né? E gosto muito do Mark Bloch quando ele diz que a história é ciência do tempo presente, né? Que a gente não precisa ficar no passado. Então, eu acho que a gente tem esse compromisso de pensar esse presente a partir dessa conexão que a gente tem com o passado, como eu falei, né? Pensar que o nosso presente ele é resultado de muitas das mudanças, das ações, das omissões, e que pensar o presente ele é de fundamental importância para a gente também trazer essas perspectivas para um futuro. A gente não tem bola de cristal, o historiador não adivinha nada, né? Às vezes tem essa falsa ideia, mas a partir dessas experiências, a gente tem que assumir esse papel, esse compromisso de pensar esse presente, né? E pensar para um futuro, claro, que não teria sentido também. Então, é essa conexão dos 3 tempos, né, que a história tem, que o Mark Bloch ele traz, né, eu vejo a história como ciência, e uma ciência do seu tempo, né, do tempo, e que a gente precisa analisar esses 3 tempos. Não tem como a gente deixar de fazer essas conexões. A gente tem vários desafios, né? Porque a gente tem um tempo que é muito rápido, as mídias, eu diria que as redes sociais criou uma outra dinâmica e um outro ritmo na vida das pessoas, de uma forma tão acelerada, que nos leva a repensar também, né? Quem sou eu nessa sociedade, qual o meu papel. Eu acho que a gente anda tão acelerado, tanto nesses loopings todos dessa montanha-russa, que às vezes a gente para de refletir. E o papel da história é esse, é de analisar, né, essas mudanças e essas transformações. Seria mais ou menos nesse sentido. E com relação aos 50 anos do curso, né? Eu diria que 50 anos a gente já pode dizer que a gente
departamento bem consolidado, a gente tem aí uma trajetória de pesquisas, de produções, né? Então, assim, a gente só gostaria de parabenizar pelos 50 anos, né? De tanta coisa que já foi feita, a gente teve esse momento de comemoração, né? Esse projeto, ele traz isso, mostrou tanto que esses 50 anos, durante esses 50 anos, quanto que foi feito, né? Quanto que foi produzido, e o que eu gostaria de desejar mais vida longa, né? Para esse curso, com professores comprometidos, éticos, empáticos, né? Enfim, que ele tenha mais 50 anos, com mais produções, com mais inovações, e o que é mais desafios, porque a gente não pode fugir dele. Então, eu desejo vida longa, né, a esse departamento de história. Eu faço parte hoje. Exatamente, fazemos Isso. parte. Simone, muito obrigado. Quero agradecer muito a você ter aceitado participar do projeto. Quero dizer que foi muito bom te ouvir. Fico feliz que você tenha participado, tenha ficado registrado a sua trajetória, os seus pontos de vista, né? Tenho certeza que a sua chegada, você chegou um pouquinho depois de mim, né? Assim, também não estou há muitos anos, mas, enfim, um pouquinho depois de mim, e eu tenho certeza que a sua contribuição já é como seu colega, assim, que vive com você, trabalha cotidianamente, ela é muito significativa, é muito perceptível, e eu quero dizer também que eu gosto muito de trabalhar com você. Muito obrigado por você ter vindo hoje a esse projeto, e muito obrigado pelo cotidiano de trabalho. Eu gosto muito de trabalhar, respeito muito o seu trabalho também, queria deixar registrado isso, tá bom? E agora eu deixo a palavra com você, para você se despedir. Bom, eu que agradeço, né? Inclusive pelo convite. Eu disse, eu não sei se eu vou conseguir, né? Eu sou um pouco tímida para falar, enfim. Mas, assim, parabenizar demais por esse projeto, né? Eu acho esse projeto riquíssimo, como eu disse no início, só tenho que parabenizar. E a recíproca, ela é verdadeira. Eu gosto muito de trabalhar com você, admiro muito o seu trabalho. Você é um professor extremamente competente, ético, comprometido, né, em tudo que faz. Então, assim, muito, muito obrigada pelo convite, pelo colega que é e pelo professor que é. Eu acho que o nosso departamento ganha muito também com a sua chegada, né? Então, é isso. Muito obrigada e parabéns. Muito obrigado, Simone. Muito obrigado pelas palavras. Espero que a gente tenha outras, claro que teremos outras oportunidades para continuar conversando e trocando aqui e em outros lugares também. E a quem acompanhou a entrevista também até aqui, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, muito obrigado, né? Quem colabora também no grupo de discussão, nos encontrando em reuniões e trazendo também retornos, porque é um projeto de extensão, então é muito importante também que a gente tenha um diálogo com quem assiste, né, com quem também traz um retorno e ajuda a gente a melhorar naquilo que precisa ser melhorado em um projeto como esse. Muito obrigado. Quero reforçar, então, que temos ainda mais uma entrevista na semana que vem e espero contar novamente com quem acompanha pelo YouTube, como eu disse, ou quem escuta pelo Spotify. Muito obrigado e até uma próxima, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Simone. Tchau.